Nosso convidado de hoje é o Dr. Hudson Bessa, economista, especialista no mercado financeiro. É um prazer tê-lo conosco. Prazer, todo meu, Curi. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. É um prazer. Nós que nos sentimos honrados. Obrigado. Dr. Bessa, conta pra gente. O país hoje vive um momento de várias vertentes econômicas. Vamos começar com a sua análise do momento atual, por favor. Tá. Bem, vamos lá. Momento atual. O momento atual, especificamente, não está fácil. O dólar a 6, como estamos vendo recentemente, uma puxada muito alta. Mais ou menos o Brasil é um país esse ano que teve uma desvalorização cambial de 20%, né? Eu acho que a gente tem hoje uma questão no Brasil que é por conta do fiscal. Tá? Existia uma expectativa para este governo de um maior controle de despesas. E o que a gente vê é que essa expectativa foi frustrada. O governo vem tentando fazer um ajuste fiscal pela da arrecadação. Isso foi se esgotando, naturalmente, né? Porque a gente já tem uma carga tributária alta no Brasil, aumentar mais ainda é muito difícil, né? Então o governo foi tentando aumentar a receita enquanto deu, né? Um puxadinho daqui, um puxadinho dali, e aí chegou a hora que chegou na exaustão. E vamos ter que agora cortar despesas, e não entregamos isso. Então, vou lembrando um pouquinho, fazendo um passo atrás ali em abril, quando, por conta do arcabouço fiscal, o governo resolveu reduzir as metas de déficit primário, né? E aí já tem um primeiro sinal de que, puxa, a questão fiscal é complicada. E agora veio esse pacote para tentar, não, agora tudo bem, já reduzimos lá a meta fiscal, mas agora vamos fazer um pacote para mostrar diligência com a questão fiscal. Mas ele frustrou as expectativas, não só pelo tamanho, que é um tamanho pequeno, tem 30, 40 bilhões anos, esperava-se em torno de uns 70, né? E também por conta da solidez das medidas. Já que a gente for ver, nós tivemos de partida uma renúncia tributária por conta da questão do aumento da faixa de isenção, que teoricamente é neutra, mas porque vai aumentar na faixa mais alta, mas vai conseguir aumentar? Sabemos que tributar renda não é fácil, principalmente no andar de cima. Segunda coisa, as outras medidas, ao longo de anos, até 2031, elas vão surtindo efeito. 2031, o governo acaba em 26, né? Então a gente sabe o seguinte, as despesas vão ser controladas no longo prazo, mas se passar o negócio da isenção, do aumento do limite da isenção, a renúncia é para hoje, né? Então a gente gera um quadro realmente de frustração de expectativas. E você sabe melhor do que eu, né, Curi? Expectativa frustrada, a gente faz plano de negócio diferente, começa a ter expectativa, deixa eu segurar a onda, ficar mais conservador, né? Claro. Bom, dentro desse cenário, que hoje me parece um cenário de preocupação dos investidores, do sistema financeiro ou do mercado como um todo. Qual é o horizonte que se vê para o ano que vem, final desse ano, início do ano que vem, na questão crédito? A questão crédito, que hoje nós temos de cenário base, né? De cenário base, se a gente olhar para o Focus, né? A gente tem para o ano que vem inflação já projetada para estar no topo da meta. Complicado. Sim. Taxa de juros. A gente começou o ano com a previsão de terminar a taxa de juros com 9% Selic, para ano que vem já terminar com 9%, desculpe, para agora a previsão já terminar ano que vem com 13%. Se a gente tem inflação mais alta, o Banco Central, pelo seu mandato constitucional, deveria ter o quê? Política de meta de inflação, aumentar a taxa de juros. O mercado já está sinalizando. Isso significa que, a continuar como está, a gente tende a ter uma taxa de juros alta para ano que vem. O que não é bom, né? Talvez, tudo bem, vamos lá, tem a questão da inflação, é um ponto. Mas vamos colocar atividade produtiva, né, aqui. Quando a gente olha a atividade produtiva, nós estamos com recorde de recuperações judiciais. Que deve aumentar com a taxa de juros elevada. Então, vamos lá. A gente já está com recorde de RJs, certo? Estávamos com a taxa de 13,75. A taxa caiu para 10,50, já está em 10,25, já estão falando que o próximo aumento agora, no próximo Copom, ela já vai subir ali para 0,75. Se ela chegar a 14 ano que vem, a gente vai ter empresas que não se recuperaram ainda e já estão pegando um novo ciclo de alta, né? Esse novo ciclo de alta aumenta o custo de capital das empresas. Não é nada bom, óbvio. Quem compra crédito? A prestação vai ficar maior. Se a prestação vai ficar maior, eu também não vou comprar.
São medidas recessivas. São medidas recessivas. O problema é que, segundo o mandato do Banco Central, ele tem que chegar na meta de inflação. Para chegar na meta de inflação, ele tem que fazer o quê? Reduzir a inflação. Uma das possibilidades é o quê? Reduzir a demanda, né? Sim. E para reduzir a demanda, vamos chamar de... A gente faria uma estagnação, uma desaceleração da economia. No limite, uma recessão, como você falou. É lamentável, né? Agora, todos os estudos demonstram que quando você chega no patamar de 14% Selic, né? Estamos nem falando do custo do dinheiro, mas a Selic, você tem um aumento vertiginoso, segundo pesquisas Datafolha, de um aumento dobrado do número de recuperações judiciais, da queda do nível de emprego, da desaceleração econômica. Isto agrava o quadro da macroeconomia e piora o cenário, ou isto é o horizonte que o mercado está esperando? Porque ele vai ser o grande prejudicado. Quem emprestou dinheiro vai perder esse dinheiro. Sim, com certeza. E como é que fica esse equilíbrio? Na sua... Como especialista, por favor. A economia não é a ciência exata. Exatamente. Não é a ciência exata. Bem, primeiro eu acho, assim, hoje a gente tem uma situação de desemprego bastante baixo e o PIB vem crescendo bem acima das estimativas de mercado, né? A gente sabe que há 3 anos seguidos que o mercado vem errando na previsão de crescimento do PIB. Aqui eu faço um parêntese, né? Eu acho que teve as reformas da época do Temer, que são elogiosas, né, em relação à melhoria de quadro econômico, e também acho que o governo deu um impulso fiscal muito grande, né? O que eu acho é o seguinte, eu acho que há que ter sensibilidade, né? Faz sentido você parar um país inteiro e botar um país numa taxa de uma recessão e uma taxa de desemprego de 10%, 14% ao ano? Acho que não. Eu acredito no bom senso. Eu acredito que o governo vai ter medidas de contenção de gastos mais efetivas e que o Banco Central não elevará os juros a um patamar que torne a atividade produtiva inviável. Eu não acredito, porque se a gente pegar um livro de teoria econômica, é fácil. Como é que se reduz a inflação? Bota a taxa de juros em 50%, ninguém compra nada, se ninguém compra nada, o preço cai. Isso é factível? Isso é irreal. Pode funcionar no livro, mas não funciona na realidade. Na realidade, o que vai ter, eu acho que o governo vai emitir sinais de maior seriedade de equilíbrio fiscal e o Banco Central vai ser comedido ou vai analisar, como fala o Jeremy Powell do Banco Central americano, né? Vamos pilotar olhando para os dados mês a mês. A cada 45 dias a gente olha para o dado e vai fazendo. Porque não interessa para ninguém que o Brasil pare, né? Não acho que é uma política deliberada e não acho que é uma política que vai funcionar. Posso fazer um parêntese? Claro, por favor. Vou fazer um parêntese que eu acho importante também. Se você começa a ter taxa de juros muito alta, a dívida pública aumenta muito. Se a dívida pública aumenta muito, você começa a pagar muitos juros sobre a própria dívida. E você entra numa situação de talvez ter que emitir mais dívida para pagar mais dívida. E entra num quadro de dominância fiscal, que é um quadro onde a taxa de juros começa a não mais surtir o seu efeito. Então, assim, o Banco Central não vai querer correr esse risco, porque esse é um caminho sem volta. Nós já não estamos beirando isso? Eu ainda prefiro acreditar que não. Acho que o Banco Central, a gente ainda tem espaço para ter uma política fiscal mais contracionista e uma taxa de juros que talvez não precise esticar tanto a corda. Eu acho que o cenário hoje, talvez seja a melhor resposta para a sua pergunta, o cenário hoje ele é muito preocupante, porque o risco de dominância fiscal ele existe, ele é um risco real, digamos assim, deixou de ser um risco teórico. Mas eu talvez seja um pouco otimista, mas acho que estou mais para realista, acho que não. Acho que a gente não está ainda aí. O Brasil corre risco de quebrar? Eu não acredito. Vamos lá. O Brasil é uma economia muito... Eu não gosto de comparar, mas vamos botar a Argentina. Um país que hoje está numa situação bastante complicada, né? Parece que o Milei está tendo uma agenda que está até tendo alguns pontos favoráveis. O Brasil é uma economia maior, bem maior. O Brasil é uma economia da América Latina e tal, não se discute. É uma economia complexa, com uma indústria forte, uma indústria diversificada, uma produtividade em vários setores da indústria alta, uma agricultura, um agro fortíssimo também, e uma tecnologia que tudo bem, pode melhorar, mas uma tecnologia bastante embarcada já na economia. Eu não acho que uma economia complexa e grande como a brasileira quebra assim.
A gente tem reservas altíssimas, perto de 400 bilhões de dólares também. Institucionalmente, a gente também faz parte da nossa complexidade. Nós temos instituições fortes também. Felizmente. Felizmente, nós temos instituições fortes. Pode se discutir da polarização para cá, mas o Brasil está funcionando. O Congresso está ali aberto, está tudo funcionando direitinho e tal. Com críticas daqui ou de acolá. Então, não acredito que a gente vai quebrar. Eu acho que a gente vai... Economista gosta de fazer uma brincadeira que o Brasil, quando chega perto do abismo, olha, volta e diz, não, peraí, está muito perto, agora eu tenho que tomar juízo. Eu acho que é um pouco disso. A gente está chegando muito perto de olhar e ver, vou cair daqui a pouco. Então, não acredito que não vai quebrar, não. Não acredito. A diferença da ciência exata e da economia é que os atores são pensantes. É verdade. E que mudam o quadro de acordo com a evolução. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, mas eu gostaria que você fizesse uma avaliação. Isso que está acontecendo no Brasil, essa polarização, aumento de dívida, etc. É um movimento que está acontecendo no mundo inteiro? Vamos lá, vamos colocar de 2 pedaços, né? Sobre polarização. Eu acho que hoje há na sociedade, as sociedades elas estão polarizadas, né? Basta ver a eleição americana recente, né? Bastante polarizada. A eleição na França foi polarizada, na Alemanha, o mundo está... O Brasil, né? Está com uma polarização. Hoje parece que tem pouco espaço para discussão e troca de ideias. Cada um tem a sua verdade e não quer ouvir a do outro, né? Como cada um tem uma verdade absoluta, não há por que ouvir o outro. Então, acho que isso é um problema. Os ouvidos andam muito tapados, né? Essa questão de dívida, pós-pandemia, todos os países aumentaram muito sua relação dívida-PIB, né? Todos eles. Então, hoje a gente tem, o FMI soltou um relatório muito interessante, falando que dívida pública e privada, também privada, estão em tamanhos recordes no mundo. Então, inclusive, é um risco, né? E aí faço um parênteses também, com o Trump entrando, né? Dependendo realmente dele fazer o tarifácio, os Estados Unidos virar um país mais inflacionário, a taxa de juros lá pode subir. A taxa de juros lá subindo e permanecendo alta num patamar elevado, pode ser que alguns países que também vão elevar sua taxa de juros, porque o de capital no mundo é competitivo. Se lá está mais alto e o risco é mais baixo, eu vou para lá. Então, se aqui o risco é maior, eu tenho que aumentar para manter alguma paridade. Nesse sentido, a gente pode até ter uma crise de dívidas aí pelo mundo. Então, assim, dívida alta é uma tendência hoje, é uma realidade, polarização é uma realidade. E, infelizmente, a polarização sendo uma realidade, ela tem um problema, que ela tira o espaço da conversa e do consenso. Nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Não acredito, já? Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Queria agradecer muito a sua participação, a seu ponto de vista, e fazer uma torcida aqui. Tomara que a taxa de juros não suba, tomara que esses números não cheguem nesse patamar e que o país possa se desenvolver e a sociedade se beneficiar de tudo isso. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!